Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Em outubro, o Brasil vai eleger mais de 5.000 prefeitos. Você sabe quais são as atribuições do chefe do Executivo Municipal? Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas transexuais. Tem muitas meninas que ainda fazem o seu tratamento hormonal, né, por conta própria, sem acompanhamento médico, né? Então, isso é muito importante para nós. Câmara analisa mudanças no número de deputados federais de alguns estados. Livro fala do Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, e conta a história da arte e da política no Brasil republicano. O Palácio Tiradentes, ele conta a história do poder legislativo no Brasil. Então, para escrever um livro sobre esse prédio, eu voltei para a compreensão do que era o poder legislativo na década de 20. A década de 20 é uma década muito conturbada no Brasil, com uma grande crise política. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Animação na cor violeta e foto de construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Se você não mora aqui no Distrito Federal, Andréa Alves, você provavelmente vai escolher o próximo prefeito da sua cidade agora no dia 6 de outubro. E é uma decisão muito importante, porque, afinal de contas, essa pessoa vai cuidar do lugar onde você mora pelos próximos 4 anos. Mas você sabe quais são as responsabilidades de um prefeito? Veja na reportagem da TV Assembleia da Bahia, a TV Alba. Cuidar da iluminação pública, manutenção de ruas e praças, limpeza urbana, coleta de lixo, administração de escolas, postos de saúde, gerenciar o sistema de transporte público e promover melhorias na mobilidade urbana. Essas são algumas das atribuições de um prefeito, que deve desenvolver e implementar ações para melhorar a cidade. Mas será que os eleitores sabem quais são as verdadeiras obrigações dos seus gestores? Cuidar da educação, Marco Ferreira, advogado. Cuidar do meio ambiente e infraestrutura, né? Esse pacote é essencial para que ele tenha uma boa gestão, no mínimo. Eu acho que Camila de Jesus, estagiária. Um social voltado para as pessoas, porque isso promove ou tenta promover uma equidade maior na sociedade. E para que esse trabalho seja realizado, o prefeito deve trabalhar em conjunto com as secretarias municipais para o bom funcionamento e desenvolvimento das atividades governamentais, a exemplo das secretarias de Educação e Saúde. Aqui na capital baiana são 18 pastas, mas essa realidade pode mudar de acordo com a necessidade de cada município. Eu acho que as escolas Sandra Pereira, diretora de escola municipal. Toda uma equipe, tudo que uma escola ideal deveria ter. Então, a parte da segurança. Também acho muito importante o gestor público se preocupar em cuidar da cidade, em manter a cidade, porque eu acho que uma cidade onde a educação é prioridade, você vai ter os outros problemas muito mais fáceis de resolver. Em todo o Brasil, mais de 150 milhões de eleitores estarão aptos a votar nas eleições municipais de 2024. O advogado eleitoral Thiago Bianchi explica as principais responsabilidades do prefeito. Pensemos num exemplo prático e comum para facilitar o entendimento. Dentro da nossa residência, nós somos responsáveis pelo pagamento daquelas contas, pagamentos de valores, assim como fazemos o recebimento desses valores. Então a gente Thiago Bianchi, advogado eleitoral, para poder melhor gastar. É mais ou menos como funciona a atividade do prefeito. Ele será o responsável pelaquela arrecadação de receitas e também será o responsável por essa destinação. Quais despesas serão executadas dentro de determinado período. Ele administrará a cidade, em conjunto com outros órgãos, em conjunto com a Câmara Municipal, com os vereadores, dentro do processo legislativo, para poder gerir a cidade e fazer com que os serviços públicos sejam efetivamente sentidos na ponta pelos munícipes.
Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas transexuais. Goiás publica um relatório sobre violações de direitos humanos que ocorreram naquele estado em 2023. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Mato Grosso. Uma demanda de mais de 20 anos TV Assembleia Mato Grosso. Agora, a população transexual e travesti de Mato Grosso poderá contar com um centro de acolhimento e atendimento específico para as demandas de saúde da comunidade. Um ambulatório estadual de atenção aos transexuais foi inaugurado com a presença do secretário de Estado de Saúde, da primeira-dama, de representantes de entes públicos e de entidades representativas do segmento. Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde. Criando ambulatórios regionais e estimulando os municípios a fazer a mesma coisa. E esse ambulatório, Jocineide Rita dos Santos, diretora Sermac. Que são os transexuais e travestis, onde eles serão acolhidos, com a consulta clínica, com o preparatório e pós da cirurgia de redesignação sexual e hormonioterapia. O nome da unidade é uma homenagem póstuma à múltipla artista trans e servidora do Parlamento Estadual, Rendy Santana, vítima de infarto em 2022. A presidente da Associação de Travestis e Transsexuais de Mato Grosso falou sobre o que representa para a comunidade trans a inauguração do ambulatório. Tem muitas meninas que ainda Josi Taylor, presidente da Astra Mato Grosso. Hormonal, por conta própria, sem acompanhamento médico, Então, isso é muito importante para nós, para que as meninas possam vir conhecer o que elas têm direito, perante a sua formação, de transição do corpo e dos hormônios hormonais. Além de ser um direito garantido Lina Carvalho, pela Constituição repórter. Federal, que prega a saúde como um direito social de todos, diversas portarias do Ministério da Saúde são direcionadas aos direitos das pessoas transexuais. Atento a essa questão, o Parlamento Estadual fez uma indicação no ano passado ao governo de Mato Grosso para a construção desse ambulatório, que hoje é uma realidade. A indicação para a construção do ambulatório foi feita pelo deputado Dr. João. Essa é uma reivindicação, uma vontade da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Parlamento Estadual, enfim, é uma conjunção de esforços preenchendo um vazio, como eu disse, um vazio assistencial que nós reconhecemos. E não é algo tão fácil de ser implementado, porque carece de um pool de profissionais especializados nisso. Por isso a gente demorou, mas é importante que agora vai se tornar uma realidade. O ambulatório fica dentro do Sermac, o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade. Todo o atendimento será via Sistema Único de Saúde. Será através das centrais de regulação, distribuído em todos os municípios pela atenção primária, onde virão para nós, todos regulados, porque até mesmo essa regulação ela é muito importante, porque nós temos que formar banco de dados dessa população que pleiteia esse tipo de serviço especializado. A princípio, vocês não têm ainda um banco de dados formado para saber a demanda, a real demanda? Não temos. Isso não é só aqui no Mato Grosso, a gente não tem praticamente isso a nível de Brasil, não tem essa estatística, não tem esse banco de dados, nem o IBGE ainda não trabalhou estatisticamente esse grupo. Goiás. Agora é TV oficial. Alego. 9 capítulos divididos em áreas específicas. O documento traz relatos de violações de direitos Patrícia Lee humanos e Ronaldo Xavier. monitorados ao longo do ano passado, em todo o território goiano. Uma rede formada por 50 organizações ligadas à área foi a responsável por todo esse acervo e coleta de dados. A ausência Cláudia de informações Nunes, coordenadora do Comitê Goiano de Direitos Humanos. Porque se constrói políticas públicas a partir de informações e de dados. O lançamento do documento aconteceu durante a audiência pública na Assembleia Legislativa. Agora, deputado estadual Mauro Rubens, PT Goiás. É muito difícil. Nós somos militantes de direitos humanos, sabemos. A violação de direitos humanos sempre é muito rápida, né? A reparação e a punição dos responsáveis
sabem é que isso vai demorado e é um problema muito sério que a gente tem. O relatório foi produzido pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. A gente espera que as autoridades garantam o cumprimento da lei e que possam também propor medidas aí de reparação para as comunidades e as pessoas afetadas. Animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Debatedores divergiram sobre os impactos ambientais da hidrovia Araguaia-Tocantins. A hidrovia conecta as regiões Centro-Oeste e Norte para escoar exportações. O assunto foi discutido na Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado. O transporte de cargas pelos cursos d'água é considerado o mais eficiente e mais sustentável de todos. Um comboio hidroviário transporta 180 mil toneladas de carga, consumindo 90 litros de óleo diesel por quilômetro trafegado. A mesma carga transportada por trem ocupa 258 vagões e gasta 180 litros de combustível por quilômetro. Para transportar esta carga por rodovias, são necessárias 1.425 carretas, que vão consumir mais de 1.700 litros de diesel por quilômetro trafegado. Pior, senador Zequinha Marinho, cargas, Podemos Pará. Principalmente com pouco valor agregado, que é o caso, é a rodovia. A hidrovia Larissa Amorim, Ministério de Portos e Aeroportos. Hidroviária. Isso se justifica pelo grande potencial de escoamento de grãos e minérios e a presença de longos trechos navegáveis. O que foi falado aqui... Alberto Acama, Museu Emílio Goeldi. Essa via navegável colocada é de maneira a falar das benesses. Das benesses para quem? Então a pergunta que fica é: para quem é feita essa obra? Por quê? É para o povo brasileiro ou é para produtores e mineradores? O representante da Agência Nacional de Transportes Aquaviários explicou que, apesar de existirem vias navegáveis, não há nenhuma hidrovia no Brasil. Um rio precisa Bruno de Oliveira Pinheiro, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Padronizada para movimentar os comboios, né, são as balsas mais o empurrador. Depois das obras de engenharia, sinalização e equipamentos de auxílio à navegação. Não é a ANTAC, não é o IBAMA, não é o Ministério, é a nossa autoridade marítima, a Marinha do Brasil diz isso. O foco da audiência pública foi o processo de licenciamento para o derrocamento, que é a remoção ou demolição de rochas para possibilitar a navegação, e a dragagem, ou remoção de materiais do fundo do leito, para tornar navegável um canal de 212 quilômetros do rio Tocantins, entre as cidades de Marabá e Baião, no estado do Pará. O que é importante também Mariana Vaine de Freitas Daia, deputada nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. São pedras pontuais que existem nesse trecho que vão ser derrocadas. Os 35 quilômetros, a gente consegue tornar viável 600 quilômetros de hidrovia, para movimentar, repito, 40 milhões de toneladas. Isso é uma farsa. Cristiane Vieira da Cunha, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O Pedral de São João. E não tem barcaça que dê conta de passar no Pedral de São João. Para uma barcaça passar lá, vai precisar daqui a pouco, né, quando licenciar essa obra, vão começar o processo para licenciar a hidrelétrica de Marabá, porque são projetos que estão conectados. E quando licenciar o projeto de Marabá, aí vai falar assim, é só para poder passar a hidrovia. Aí vão querer abrir o processo da hidrelétrica de Santa Isabel. São projetos que eles estão articulados e não é falado isso para a população em geral, para dizer que é só 35 quilômetros e que é só uma pedra no meio do caminho, sendo que são mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha que vão ser derrocados só desses 35 quilômetros. Para o senador Jorge Cajuru, o tema ainda pode ser aprofundado com mais debates na Comissão de Meio Ambiente. Tenho certeza que senador Jorge Cajuru, PSB, Goiás. Bruno, né, com mais uma audiência pública. Quanto mais deputados federais um estado tem, mais dinheiro ele recebe de emendas parlamentares e também mais poder político ele tem. Só que pela Constituição, esse número de parlamentares
é proporcional ao número de habitantes de cada estado. O problema é que o último censo revelou que em algumas unidades da federação esse número diminuiu e em outras ele aumentou. Uma proposta que está em análise aqui na Câmara dos Deputados quer modificar o número de parlamentares das bancadas estaduais de acordo com essa mudança populacional. A definição do número de deputados federais por estado e pelo Distrito Federal é feita de acordo com o tamanho da população de cada Reportagem Dorivan Lima. Só que as mudanças do número de habitantes registrados nos últimos censos não foram levadas em conta, segundo os representantes dos estados que se consideram prejudicados. Por isso, um projeto de lei complementar que muda o número de representantes dos estados começou a ser debatido na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. O projeto propõe que 7 estados aumentariam o número de deputados federais, 7 outros estados teriam a bancada federal diminuída e as demais 13 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, permaneceriam sem alteração. Essa mudança começaria a valer a partir da eleição de 2026, para os deputados que tomam posse em fevereiro de 2027. Não ocorrerá alteração no número total de deputados federais, que permanecerá 513, nem na regra que estabelece o número mínimo de 8 deputados e no máximo 70, por unidade da federação, pois são normas constitucionais. O autor do projeto de lei complementar, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, diz que o número atual de deputados de vários estados não leva em conta as mudanças ocorridas na população brasileira. E existe constantemente deputado federal Rafael Pezente, MDB Santa Catarina. Incham, estados esvaziam e o número de parlamentares que representa esses estados precisa também acompanhar esses fluxos. Quando o Estado é subrepresentado, quando ele tem menos deputados do que tem por direito, ele recebe menos emendas parlamentares, menos recursos federais e na hora de uma queda de braço entre os estados, eles acabam perdendo também. O deputado Danilo Forte prevê uma resistência das bancadas dos estados que perderão deputados, mas acredita que o projeto de lei complementar será votado, até porque há um prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso não cumprir esse prazo, a nova distribuição de deputados será feita por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Essa mudança... Deputado federal Danilo Forte, União Ceará. A equidade, ao equilíbrio da representação do parlamentar pelo Estado que ele representa. Então a lei precisa ser feita. Tem prazo para ser feita, porque ela já vai ter vigor, a nova modelagem, a partir de 2026. E se o Congresso Nacional se omitir, o TSE vai fazê-lo. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Um Palácio da Memória. É o Palácio Tiradentes, lá no Rio de Janeiro. Ele já foi sede da Câmara dos Deputados, já abrigou os deputados estaduais de lá e agora tem a sua importância histórica e também artística retratadas em um livro. A publicação é da Alerj, no âmbito das comemorações do bicentenário do Parlamento Brasileiro. Em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição brasileira, o historiador Douglas Libório lançou o livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano. O evento aconteceu na antiga sede do Parlamento Fluminense, que dá nome à obra. Símbolo arquitetônico da cidade do Rio e personagem fundamental da história política do país, o Palácio Tiradentes tem sua trajetória esmiuçada na publicação idealizada e produzida por Douglas Libório. O historiador tem uma relação antiga com o palácio. Aqui, entre os anos de 2016 e 2017, foi estagiário da Visita Guiada. Depois, atuou na curadoria do Departamento de Cultura e está na Escola do Legislativo como professor desde 2021. O livro, que contém 324 páginas, repórter. Está dividido em 3 capítulos. Não conta somente a história do Brasil republicano no período anterior à construção do palácio, mas também perpassa pela história da arte no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1920 até os dias de hoje. Hoje o Palácio Tiradentes Douglas Libório, historiador. Então, para escrever um livro sobre esse prédio, eu voltei
para a compreensão do que era o poder legislativo na década de 20. A década de 20 é uma década muito conturbada no Brasil, com uma grande crise política. Mas é o primeiro momento que o Brasil vai ter um prédio especificamente republicano. Até então, todas as construções eram adaptadas, como o Palácio do Catete e o Palácio do Itamaraty. O primeiro capítulo, o Palácio do Poder, tem como finalidade entender como o parlamento se olhava, como o deputado se olhava no espelho, como o senador se olhava no espelho. A partir disso, busca-se uma nova construção. Entramos no segundo capítulo, Palácio da Memória. Que estilo da história da arte é escolhido para se construir a nova sede da Câmara dos Deputados? Os projetos que foram, os projetos que não foram, como se culminou nesse palácio que leva o nome de Tiradentes, que é uma curiosidade do livro, que muitos não sabem, mas o nome originalmente era apenas Palácio da Câmara dos Deputados. Só em 1936, o palácio começa a se chamar Tiradentes por conta de um projeto de resolução. E o último capítulo é uma visitação detalhada através das obras de arte, começando pela história do Tiradentes, quem o fez, onde o fez, o projeto foi rejeitado e como, até os dias atuais, pelas pessoas que passam e veem Cristo e fazem o sinal da cruz em frente ao monumento, nós percebemos os novos sentidos da história política do Brasil. O subdiretor-geral da Escola do Legislativo falou sobre a importância da publicação. Muita gente... Reginaldo Mendes Leite, subdiretor-geral da ELERJ. Faz filmagens e muitos também desconhecem a história do Palácio, que é uma história para além da arquitetura. É uma história que envolve a política, um debate importante no Brasil. O deputado Luiz Paulo participou do evento. Parlamentar desde 2002, também é considerado parte viva da história do edifício, que é um símbolo da política fluminense. Nada melhor. Deputado estadual Luiz Paulo, PSD. Detalhar essa primorosa obra, né, que não está só nas paredes e nos telhados, nas estátuas, também está toda na parte de carpintaria, né? Você tem arte por todos os aspectos. Mas tem essa questão fundamental, daqui está escrita a história do parlamento brasileiro. Eu tenho um carinho todo especial pelo Palácio Tiradentes e confesso a você que gosto mais daqui do que do novo prédio. A subdiretora-geral de Cultura, Fernanda Figueiredo, falou sobre a felicidade e a satisfação de ver um ex-estagiário da exposição do Palácio se tornar professor e escrever uma obra que divulga e abre ainda mais as portas do prédio histórico para o público. Para a gente é uma alegria. Fernanda Figueiredo, subdiretora-geral de Cultura da ELERJ. E fruto da visita guiada, que é um projeto tão especial para o Palácio Tiradentes e para o Legislativo, que é um projeto que aproxima a população da história do Legislativo fluminense. O diretor-geral da ELERJ, Marcos Brito, também compareceu ao lançamento do livro, que faz parte de uma série de comemorações que estão programadas, como os 50 anos da ELERJ e o centenário do próprio Palácio. Esse ano a gente tem realmente Marcos Brito, diretor-geral da ELERJ. Da primeira Constituição do Brasil. Ano que vem a gente tem 50 anos de ELERJ, né? A ELERJ na concepção atual dela, depois da unificação da Guanabara com o Estado do Rio. E em 2026 a gente tem 100 anos de Palácio, tá certo? Então, vamos dizer que são 2 exercícios de comemorações e a gente começa assim em grande estilo. A gente vem agora coroar com um trabalho tão importante que é esse livro, que como você falou, a gente vai ter acesso a conhecer muitas coisas que a gente nem imagina que a gente conhece do Palácio Tiradentes, né? A obra impressa será distribuída aos parlamentares e departamentos da ELERJ. Já o grande público terá acesso gratuito à versão digital do livro, que será disponibilizada nos sites da própria ELERJ e da Escola do Legislativo. Muito importante preservar a nossa memória, não é mesmo? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Além da gente conhecer a arquitetura... Glaciene Gonçalves, médica, Campina Grande, Paraíba. Dos nossos senadores, né, dos nossos deputados eleitos por nós. As discussões sobre a produção das leis, a regulamentação. Acho que isso é importante a gente conhecer, além da arquitetura, como se dá todo o processo de trabalho deles, né? Além de tudo, gente, são nossos direitos, né, que a gente precisa saber como
como tudo se processa. A gente tinha muita curiosidade. Ângelo Thiago Catânio, bancário, Maringá, Paraná. A visita foi muito boa, superou as nossas expectativas. Nós gostamos bastante. A experiência aqui é bem diferente, sabe? Pela televisão a gente pensa uma coisa, aí na hora que a gente vem aqui é algo totalmente, é um clima totalmente diferente, é algo muito bem bacana, muito legal, muito bom. É uma experiência única. Smile Abreu de Oliveira, contador, Fortaleza, Ceará. A política do país da gente, de perto, ver o cenário. Acho que é interessante sim para a gente conhecer a história da gente, porque aqui dentro tem um museu, conta tudo, como é que foi, do início até hoje. Eu acho que é muito importante. Todo brasileiro deveria fazer isso. É uma experiência única. Marcos Vinícius Gonçalves, engenheiro ambiental, Campina Grande, Paraíba. Das cidades brasileiras, um município totalmente planejado, uma cidade totalmente planejada, então o trânsito é muito diferente do que a gente vê normalmente. A parte da arquitetura também, toda a organização por trás é muito bom de ver. Fiquei muito maravilhada porque... Ana Lima, enfermeira, Belém, real. Pará. A gente só vê pela televisão. E eu tive também a oportunidade, no Senado, estava tendo discussões e tudo mais. Eu achei isso muito legal, porque é como se a gente estivesse a um passo daquilo que tudo é feito, né? Como se eu fosse, de fato, uma participante de toda a programação daqui. É como se eu fizesse parte de tudo. Porque a gente não tem muito essa noção, vendo da televisão, pelos jornais. Estando aqui é uma coisa muito mais representativa, essa é a palavra. É como se a gente fizesse parte de tudo aquilo de fato, sabe? Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.